Bom, pessoal, bom dia. Já gostaria de pedir de cara desculpas porque eu nunca fiz isso, nunca fiz uma live. E bom, meu nome é Bar Galvão, eu sou psicólogo clínico, tenho alguns livros publicados sobre psicologia, sou presidente do Instituto Milton Erickson de São Paulo e resolvi fazer essa live pelo que eu tenho visto. Tem muitas coisas acontecendo, eu tenho visto como psicólogo, acompanhando inúmeras pessoas nos seus sofrimentos, quadros de ansiedade, de depressão. Tenho visto algo absolutamente novo, que é o medo nos olhos das pessoas. Não apenas na clínica, mas no mercado, nos postos de gasolina, em todos os lugares, nas vozes das pessoas. E eu me obriguei a tentar fazer alguma coisa dentro daquilo que é a minha área. Pois bem, vamos começar com a diferenciação de medo e fobia. Medo é a disposição psíquica de evitar uma dor. Ou seja, porque eu posso ter uma dor, eu quero evitar aquilo. Acaba sendo muito importante o medo para podermos viver. Quem não tiver medo de dirigir a 160 km por hora, a princípio pode morrer. Então o medo contribui com a vida. A fobia é quando o medo perdeu essa função. Fobia é quando o medo impede o viver, dificulta o viver. Muitas vezes a ideia pode ser transformar a fobia em medo. E quando a gente transforma a fobia em medo, nós superamos a fobia. Porque agora nós vamos viver com cautela, mas não refém do próprio medo. Pessoal, eu estou fazendo isso pela primeira vez. Lisley, grande amiga, Tadeu. Eu tenho dificuldade de fazer as duas partes, peço desculpas de antemão. Quem sabe com o tempo a gente aprende. Pois bem, o que aconteceu? O que está acontecendo? Estamos enfrentando uma pandemia. Uma pandemia não apenas orgânica, não de doenças orgânicas, mas uma pandemia de sofrimentos emocionais que está sendo, de fato, péssima. Não vou querer comparar o efeito na vida, no que se refere à perda dela, mas sim em aspectos emocionais. Pois bem, a pandemia está batendo numa fobia que muitas pessoas não sabiam que tinham. Os meus alunos, muitos pacientes conhecem bem esse exemplo que eu vou dar agora. Existem técnicas para tratamento de fobia de avião. Existem técnicas de dessensibilização sistemática e variações. Só que na realidade, alguém chega para mim e diz: eu tenho fobia de avião. Eu olho para a pessoa e digo: você olha um avião e sai correndo? E claro, o paciente diz: não,
Você entra no avião, no museu, e fica com medo. E ele diz não. Pois bem, quando que você tem medo, quando que você tem fobia do avião, e o paciente diz, quando ele vai decolar, qual o problema de decolar, ele cair, qual o problema de cair, eu morrer. Então a fobia não é do avião, a fobia é da morte. O que fez essa pandemia? Todos conhecem o fato de que vão morrer. Poucos sabem. A palavra saber vem do latim sapere, que também dá origem à palavra sabor. Assim, muitos conhecem o fato de que vão morrer, mas não saboreiam esse fato. E é o que está acontecendo. Está existindo um bombardeamento constante, diário. A gente acorda com Covid. A gente almoça com Covid. As pessoas ficam vendo notícias do Covid no almoço, no café da manhã, na janta, nos intervalos. E um bombardeio constante. E qual é a mensagem? A morte é iminente. Pois bem, isso está disparando essas várias fobias, por assim dizer, adormecidas, dando uma ideia catastrófica e que não é. Alguns podem se perguntar, mas por quê? Se não é catastrófica, por que esse bombardeamento? Pois bem, certa vez eu fui pesquisar as últimas bilheterias, as últimas 10 maiores bilheterias de cada ano, nos últimos 15 ou 20 anos. E adivinha quais são os filmes de maior bilheteria? Violência. Que é tido como ação, mas na realidade é violência. Violência, morte, explosão. E por que seria o mesmo? Por que seria diferente, na realidade, na mídia dos jornais? É a mesma coisa. Todos os dias eu pego para ir para o trabalho, pegava, agora em quarentena, embora indo de vez em quando, eu pegava a Raposo Tavares, uma estrada, para quem não conhece, não é, de São Paulo, e quando se vê trânsito, muitas vezes tu vês que infelizmente alguém se acidentou, e muitas vezes o acidente era do outro lado da pista, no sentido contrário, mas o trânsito estava enorme porque todos paravam para ver sangue, morte. E é assim com a mídia. É isso que está sendo vendido. Sangue, morte, morte, sangue, doença, morte, sangue, números, mais mortos, mais mortos, mais mortos. Experts em estatísticas, medicina, infectologia, e morte, morte, sangue, e você pode ser o próximo. Pois bem, a pandemia do Covid-19, que é um conceito errado, diga-se de passagem. Covid-19 é a sigla para coronavírus, disease, doença. Tem pessoas que são coronavírus 2019 positivo, mas não tem Covid-19. Ou seja, ter o vírus não significa ter a doença. As pessoas podem contrair o vírus e não terem a doença.
Eu me atrevo a dizer que boa parte dos números da OMS estão errados, porque se fala dos números comprovados. E nesses números comprovados, a gente precisa levar em conta que cerca de 80%, segundo a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, segundo a própria OMS, 80% não irá ao hospital. Portanto, não fará o exame. Portanto, não fará parte das estatísticas. Ou seja, esses 20% que vão aos hospitais acabam representando 100%. Isso é um erro brutal estatístico. Um erro brutal. Pois bem, a pandemia despertou 4 grandes problemas. Fobia da própria morte, fobia da morte de quem se ama, o profundo medo de infectar alguém que ama, uma enorme culpa com relação à possibilidade de infectar. Será que eu vou infectar minha esposa? Será que eu vou infectar meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, minha sogra, meu sogro? E o outro grande medo que está sendo despertado, já foi despertado, que são as crises econômicas, as crises financeiras. Eu peço desculpa que tem pessoas que estão pedindo permissão para assistir o vídeo. Eu não sei exatamente como mexer nisso, peço desculpas. O vídeo vai estar depois disponível de alguma forma. Eu só não quero parar o vídeo nesse momento. Pois bem, então esses 4 pontos. Fobia da própria morte, fobia da morte de quem ama. Não deixa de ser quase que uma fobia de infectar alguém que ama. E a própria crise financeira, que obviamente só está aumentando. Claro, tem pessoas que eventualmente talvez não sintam a crise financeira. Pessoas que têm salário garantido, pessoas que têm muito dinheiro e podem parar de trabalhar ou já pararam de trabalhar há muito tempo. Mas as pessoas, muitas no Brasil, trabalham no dia ou na semana para comer naquele dia ou naquela semana ou na semana que vem. Isso sem falar de comprar medicamentos para os pais, para as mães, para quem está internado. Então, a crise econômica cria uma real possibilidade de afetar a vida diretamente, a vida, não só a parte emocional. Então nós precisamos pensar que o coronavírus afeta cada classe social de uma forma diferente. Pois bem, o que está acontecendo nessa quarentena? Um distanciamento social, isolamento, adolescentes, alguns estão tendo mais dificuldades, outros estão tendo mais facilidade, alguns podem passar dias no computador, dias em casa, e não vai fazer a menor diferença para eles. Vários outros, inúmeros outros, estão deixando de viver aquilo que gostariam de viver. Festas, saídas. E claro, não é só os adolescentes, muitas pessoas não estão acostumadas a ficarem em casa, elas não gostam. Então está sendo quase uma tortura psicológica elas ficarem em casa. Pois bem, os efeitos têm sido esmagadores. Pensamentos suicidas, quadros de ansiedade, e é só o começo. É só o começo porque a pandemia psicológica vai continuar depois da pandemia do coronavírus em si. Síndrome do pânico, depressão,
empresas que faliram, pessoas que perderam o emprego. Infelizmente, é apenas o começo. Pois bem, temos um problema e eu convido vocês a essa reflexão. Eu vi hoje de manhã que o Covid, infelizmente, já matou cerca de 155 mil pessoas. E os números podem estar errados, eles devem estar errados. Um pouco mais, talvez 10% a mais, 20% a mais de pessoas devem ter morrido. Mas por que o Covid está sendo tão bombardeado? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1,5 milhão de pessoas morrem todos os anos por tuberculose. 1,5 milhão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 290 a 650 mil pessoas morrem todos os anos. O sarampo matou 23,2 milhões de pessoas de 2000 a 2018, segundo a Organização Mundial de Saúde. A malária matou só em 2018 450 mil pessoas. Ora, segundo esses números, é razoável a gente pensar que o Covid não vai chegar nem perto da tuberculose. Em 2016, a AIDS matou 1 milhão de pessoas. Não acredito que o Covid vai chegar nem perto da AIDS. Mas por que então tanto bombardeamento? Bom, aqui vai algumas hipóteses que a gente pode pensar sobre elas. A primeira, meio óbvia, dá dinheiro. Dá dinheiro da Ibope. Há cerca de 2 anos, se não me engano, pouco mais, pouco menos, eu estava lendo uma reportagem sobre o quanto várias TVs estavam perdendo muito dinheiro por conta da internet, YouTube, Netflix, Prime Video. A televisão estava, os canais normais, os canais públicos e muitos pagos, em queda, em caminho à falência. Muitas pessoas sendo demitidas nessas áreas. E o Ibope explodiu. O Ibope explodiu. As pessoas estão o tempo inteiro acessando os jornais. E como eu disse antes, violência e terror e medo vendem muito. Então junta até agora 2 explicações do porquê do bombardeamento. Primeiro, em queda, muitas mídias. Segundo, uma enorme possibilidade nesse momento de ganho financeiro. Terceiro, o uso da atual situação para derrubar algum político que vá contra, muitas vezes, parte dessas ideias que tem levado à queda da mídia. Tem coisa melhor do que derrubar um político que vai contra você, fazendo uso da capa de herói de quem está enfrentando um cidadão que vai contra a vida,
que não vai contra a vida, mas é o uso político. Não o uso da própria mídia para derrubar o político, como o uso de outro político para derrubar outro político. Por que não, então? Fora o pessoal que trabalha na mídia, que eles mesmos têm fobias. Fobias da morte de quem ama. E toda forma de fobia é uma forma de se tornar refém. Medo sim, fobia não. Todos nós morreremos. Agora nós sabemos disso. A pergunta é como viver bem até lá. Essa é a pergunta. Pois bem, qual ou quais seriam opções para lidar com tudo isso? E aqui a gente tem um problema grave. Não tem a resposta bonitinha. Não dá pra gente apenas achar e dizer alguma coisa do estilo: eu vou ter uma solução que vai matar ninguém. A solução não vai matar, o corona mataria. Não tem uma forma de decidir sobre como lidar com tudo isso de uma maneira que seja perfeita. Então a pergunta é: qual a maneira menos ruim, talvez? E não tem apenas uma resposta. Quem disser que tem apenas uma resposta não está vendo outras possíveis respostas, então fica perigoso. Pois bem, para mim a solução é um combo de 3 pontos. Liberdade de fazer a escolha, de querer ficar em casa ou não. Como é que eu vou tirar a liberdade de alguém que precisa trabalhar para comprar as próprias medicações? R$600 não vai resolver. As próprias medicações, as medicações dos pais, escola dos filhos, que cada um tem a sua liberdade. Primeira parte do combo da resposta: liberdade de decisão. Não imposição. O nome disso é fascismo. Não imposição, o nome disso é ditadura. Parte 1, liberdade. Parte 2, lucidez. A palavra lucidez vem de luz. É entendimento. É o saber onde eu estou. É saber o que está acontecendo. É saber como evitar para contrair o vírus. Evitar contrair o vírus. Não a doença. Infelizmente, sim. 20% de quem contraiu o vírus tende a ter a doença. Os outros 70% nem vão ficar sabendo que tiveram vírus. Eventualmente vai passar com sintomas que podem ser resolvidos em casa com uma outra medicação. Liberdade, lucidez e uma oração. Uma oração para consigo mesmo. Eu, Baiara Galvão, tenho 43 anos de idade, faço parte de um pequeno público de risco. Tenho a probabilidade, na eventualidade de contrair o vírus, a probabilidade de 99% de superação da vida, superação do vírus. E vou sair de casa sabendo o que fazer para evitar uma possível contaminação de alguém na eventualidade de eu ter o vírus e não saber. Sei o que fazer para eu não contrair o vírus. E eu, sabendo disso tudo, na eventualidade de eu contrair o vírus e ficar sabendo, eu me colocarei em pelo menos 15 dias em quarentena para evitar passar para outros. E eu, sabendo disso tudo, me comprometo
com essas ideias e vou sair de casa porque eu preciso, porque eu quero. Mas eu tenho a liberdade de decidir. A fobia da morte de quem ama, é dos maiores tabus que existem. É tabu, as pessoas não querem falar sobre isso. E é compreensível. Quem quer falar sobre suas dores de uma forma como se fosse uma diversão? Absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Mas é necessário. E agora, mais do que nunca. Pois bem, pensar sobre isso. Como lidar com isso. Então agora eu vou tentar responder algumas das perguntas que forem aparecendo. E dentro do que for possível, eu vou respondendo. Bom, qual é a taxa de letalidade da doença? A Organização Mundial de Saúde colocou lá suas diferentes taxas, mas lembrem-se que isso representaria 20% das pessoas que contraíram o vírus e as outras 80% já teriam ficado imunizadas. E desses 20% que ficarem com Covid-19, saliento, muita gente vai ser coronavírus positivo sem ser Covid-19. Então, a imunização vai se dar 80% normalmente das pessoas. E desses 20%, uma grande parte já vai ser também imunizada. E, infelizmente, uma pequena parcela vai morrer. Como Dom Michael Luiz Santos, o pensamento estoico ainda tem validade nestes dias? Definitivamente. As perguntas do ser humano vão ser sempre as mesmas no que se refere a aspectos de como viver. E o estoicismo, uma escola filosófica de mais de 2000 anos, respondeu às perguntas de como lidar com os sofrimentos da vida. Então, sim, certamente, absolutamente útil. Todas as formas de aprender a lidar com o fim são bem-vindas. Alguns vão achar na religião essa resposta, outros vão achar na filosofia, na literatura. Cada um está precisando achar a sua resposta. Como manter uma mente sã? Obrigado, Paula. Como manter a mente sã? A ideia é transformar, minimamente falando, a fobia em medo. E agora, usando o conceito estoico, quando que nós transformamos a fobia em medo? Quando nós conseguimos pensar na possibilidade daquilo que a gente teme acontecer e a gente já sabe como lidar com isso. Então a pergunta fica com relação a esses 4 grandes pontos da pandemia psicológica: fobia da própria morte, da morte de quem ama, fobia de infectar alguém que ama e crise financeira. Como que a gente pode aprender a lidar com a própria morte de novo? Tem essas diferentes fontes de sabedoria sobre a vida. Religião, literatura, filosofia. Como lidar bem com a própria morte. Cada um vai chegar à sua conclusão. Cada um precisa estudar sobre isso, pensar sobre isso. A minha maneira
é buscar viver bem. Buscar viver bem dentro do possível. Algumas pessoas vão querer dizer que a morte não existe, ela é uma transformação, uma metamorfose, e ok, também. Mas eu gosto da ideia de pensar sobre como viver bem. E com base no como viver bem, vai ficar mais fácil aceitar a morte. Muitas das pessoas têm dificuldade de aceitar a morte porque viveram mal. Fernando, grande colega, Fernando Haraguchi, psiquiatra, propondo a reflexão: quando devemos procurar ajuda psicológica? Se pode ser feito à distância, teleconsulta? Sim. Os medos são dores. Tristeza é uma dor, ansiedade é uma dor. Quando que a gente vai ao médico quando tem dor? Quando eventualmente a gente não está conseguindo lidar com a dor. Quando ela está nos tornando eventualmente reféns, com dificuldade de trabalhar, com dificuldade de escrever, com as diferentes dificuldades. Então, quando procurar ajuda, se a dor estiver muito grande, procurem ajuda. Não importa se ajuda de um amigo mais velho, de um avô, de um profissional. Procure ajuda. Porque pode piorar. Uma tristeza, às vezes, não tratada, ela pode se transformar num câncer. Não apenas, infelizmente, psicológico, mas um câncer orgânico. O mesmo com ansiedade. O mesmo com angústias. De uma maneira geral, a gente vai tendo dores na vida, algumas a gente não precisa dar muita atenção para elas, elas passam como se fosse uma tristeza por ter assistido um filme triste. Mas muitas ficam e muitas tiram o gosto da vida. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente recebe analgésicos, anestésicos. E, em grande parte, esses analgésicos, esses anestésicos, vêm na forma de medicação. Calmantes, antidepressivos, são absolutamente bem-vindos em épocas de dores aumentadas. Então, proponho assim para muitos pacientes que procurem medicação com médicos para diminuir a dor daquele momento. Chocolate também ajuda, as diferentes extrações, as diferentes fontes de prazer. Então a Rosângela, grande colega, está perguntando sobre exercícios mentais. A gente pode pensar em exercícios mentais de duas bases. Exercícios mentais que vão lidar com os efeitos e exercícios mentais que vão lidar com as causas. Pessoal, eu vou colocando aqui as perguntas para eu não me perder depois. Então, pronto. Exercícios mentais para lidar com os efeitos. Em grande parte, meditação, distração em casa. Hoje existe uma verdadeira fábrica de entretenimento dentro de casa, coisa que não existia há 30 anos. Nem há 15. Então, meditação, distração, Netflix, exercício, relaxamento. Isso tudo é lidar com efeito. Medicação.
Isso tudo é lidar com o efeito. Lidar com a causa, bom, lidar com a causa é aceitar a própria morte e refletir sobre o que dói sobre a própria morte. Qual é o real problema de morrer? Eu gosto de pensar na morte como uma eventual inspiração para a vida. No sentido de que a hora que a gente sabe que um dia o nosso fim chega, é importante viver bem até lá. Pois bem, aprender a lidar com a própria morte, o mesmo para lidar com a morte de quem nós amamos. Que é sempre uma dificuldade. Será que a gente pode se imunizar em relação a isso? Vamos separar dois conceitos. Vacina e remédio. Perdão, pessoal, estou aqui colocando porque tem perguntas que eu acho muito importante serem respondidas, mas... Então, vacina e remédio. Vacina é quando tu injetas pedaços do vírus e o teu corpo vai gerar anticorpos e vai te imunizar em relação a isso. Remédio, a coisa já está acontecendo e agora a gente vai remediar. Esses exercícios que eu estou propondo, eles podem funcionar tanto quanto uma vacina, no sentido de no futuro ter que lidar com isso, mas nesse momento em particular está sendo um remédio. Aprender a lidar bem com a própria morte, aprender a lidar bem com a morte de quem nós amamos. Aprender a lidar com uma crise financeira. Nada disso é fácil. Tudo isso precisa ser pensado em termos de o que é que eu posso fazer para aprender a lidar com isso. A vida pode ser concebida ou vivida da seguinte forma. De um lado, eu faço de tudo para aquilo que eu temo não acontecer. Eu evito ter hábitos que possam me matar. Eu evito coisas que podem me machucar. Eu faço de tudo para fazer meu negócio, meu empreendimento dar certo. Eu faço de tudo para as coisas irem certo. Mas eu preciso estar preparado também para dar errado. Esse é um bom exercício também. O que eu posso fazer para fazer as coisas darem certo, seja um negócio, seja um casamento, seja educação, uma boa educação para o meu filho, para minha filha. Eu vou fazer de tudo para que essas coisas possam acontecer, mas eu também preciso estar preparado, em parte para lidar com o que a gente teme acontecer. Então, esses eu proporia como sendo eventuais exercícios mentais, exercícios de reflexões sobre a vida, tanto de evitar problemas como lidar com os problemas na eventualidade deles acabarem acontecendo. Número de violência aumentado dentro de casa. Essa é a pergunta da Marília Veloso, minha mãe. Bom, mãe, a ideia seria praticamente a gente ver quais são as causas dessas violências. A gente pode pensar numa depressão sendo, em grande parte, a causa da irritabilidade, que aumenta por sua vez a probabilidade de violência. Ansiedade aumenta a violência, aumenta a impaciência. Impaciência facilita a agressão. Então já pode ser parte do quadro de sofrimentos. Algumas pessoas, como a Márcia Marola, eventualmente vão conseguir
trazer uma paz maior que existia. Então, certamente é um bom caminho também conversar, tentar se aproximar, tentar resolver problemas. Infelizmente, não todas as pessoas vão conseguir fazer isso. Casais que já estavam mal podem ficar pior. Pais que tinham um problema com seus filhos podem ficar pior. O ideal é conversar, dialogar de maneira leve, clara, e evitando bater nos diferentes pontos doloridos de cada um. Quase todos nós que moramos com alguém sabemos os pontos fracos de cada um. E, portanto, precisamos evitar de bater neles. Então, quando a gente vai dialogar, a gente vai eventualmente, quando a gente precisa de um diálogo, a ideia é que nós eventualmente vamos acabar tocando em feridas das pessoas. Às vezes em ciúmes, às vezes no que eu tenho feito de errado, no que o outro tem feito de errado. Quando a gente for dialogar, a gente precisa ser cuidadoso, é como se fosse fazer uma cirurgia, cuidado para não cortar desnecessariamente. Então, sim, temos aí a frase da Vilma, dizendo que tem pessoas chegando ao consultório e dizendo que de alguma forma, acredito que seja essa a ideia, o coronavírus teria roubado a vida delas. Bom, eu daria 2 tipos de respostas. A primeira é que a gente pode diferenciar a vida em 2 extremos. Num extremo eu não tenho controle. No outro extremo eu tenho absoluto controle. E claro que muitas vezes os extremos não vão acontecer. A gente pode estar mais para um lado, mais para o outro lado. Mas a pergunta sobre o que foi roubado da sua vida foi algo que você tem controle? O que você pode fazer em relação a isso? Como você pode aprender a lidar com isso? Essa é uma ideia. E aquilo que nós não tivermos controle só nos resta aceitar. Se a gente contrai o coronavírus e desenvolvemos a doença do coronavírus, o que é que está sob nosso controle? Ir ao hospital, ouvir os médicos, pensar sobre as diferentes dificuldades. Eu me lembro quando eu estava na UTI, há muitos anos, há 8 anos, o que estava sob meu controle? Quase nada, eu ficava só deitado, cheio de fios, tubos para tudo que é lado. E só tinha uma coisa no meu controle. Fora, obviamente, meu estado emocional, dentro do possível, era fazer uma fisioterapia pulmonar por pelo menos meia hora por dia. Eu fazia questão de fazer cerca de 2 ou 3 horas. Era isso que estava sob meu controle. E era isso que eu fazia. Será que é o momento de grandes decisões nesse momento? Grandes decisões em momentos de medo são sempre complicadas, em momentos de fobias. O ideal é sempre nós nos acalmarmos, seja com a ajuda de medicação, terapia, Netflix. E uma vez que a gente se acalme, a gente pode pensar em como lidar com algum problema. Então, é bastante importante. Então, a Flávia Nathalie está colocando: o problema é ficar sem trabalhar e sem dinheiro para as contas. Isso gera muita ansiedade. Certamente, Nathalie. Por isso que a minha proposta, no que se refere à solução,
é liberdade, lucidez e responsabilidade ao sair de casa. Eu não sou a favor da quarentena horizontal. Eu sou a favor da liberdade sempre em primeiro lugar, e que cada um tenha essa liberdade, sabendo o que pode acontecer se sair de casa, e assim todo mundo que sai de casa sabe o que pode acontecer, aceita dentro do possível o que pode acontecer e sai porque decidiu de maneira livre e lúcida. Mas mesmo querendo trabalhar, infelizmente tem pessoas que não estão podendo trabalhar, e aí é chegar num ponto em que a pessoa vai pensar em como lidar com as eventuais dificuldades financeiras que podem vir e se preparar para isso, pensar com alguém, buscar auxílios de diferentes pessoas e por aí vai. Então, é assim que eu diria. E pensar sempre que vai ter um momento em que a pessoa vai poder sair dessa sensação, dessa possibilidade. Só resolvendo aqui uma coisa, pessoal. Tá? Aprender a lidar com essa possibilidade. Aprendendo a simplesmente... Opa, acabei de fazer uma bobagem aqui, achei que fosse facilitar para alguém e eu dificultei. Bom, aprender a lidar com essa possibilidade. Aprender a lidar com a ideia de que vai demorar tantos meses para me recuperar. Por exemplo, eu acho muito importante a gente pensar que, por exemplo, a gente vai sair dessa quarentena dia 15 de maio, se não ficarem postergando ainda mais isso. Então, como que eu posso fazer para lidar com isso? Como que eu posso fazer para aguardar até 15 de maio para eu poder começar a sair para trabalhar? E sim, eu nunca vou me esquecer de uma frase que eu assisti num filme, que a princípio é da década de 70, um filme brasileiro, que, se não me engano, é com a Malu Mader e com alguém, os dois estão deitados na cama e olhando para o teto. E é dito, mas com a crise financeira que o Brasil está passando, e aí a questão ficou de que sim, eventualmente, há quantos anos o Brasil, em parte, está em crise financeira? Certamente não é a nossa primeira. Então essa é uma forma de como lidar com a crise financeira. Saber que ela vai acabar, é uma questão de tempo. Vai depender de nós buscarmos trabalho e assim por diante. Então, Bruna Lavoura, uma reflexão sobre como lidar com a culpa, medo de ser responsável pela transmissão do vírus. Boa, Bruna. Pois é. Em que nível está sob nosso controle não passar para alguém o vírus? A gente pode tentar se esforçar para não passar o vírus adiante. A gente pode passar álcool gel nas mãos. Tem pessoas que estão comprando frutas e passam álcool gel em todas as frutas. Tem pessoas que estão pedindo para o cidadão da fruteira que for cortar a fruta, passar álcool gel na faca antes. Então a gente pode fazer várias dessas coisas até onde você achar razoável. E aqui essa palavra é muito importante. Razoável. O que é razoável para você. Então, é saber que a gente vai conseguir controlar um pouco, estando em casa com alguém que seja público de risco, conseguir controlar um pouco, não muito, um pouco, ou moderadamente, o quanto que a gente pode passar para essa pessoa ou não, o vírus. Então, usando Sêneca, faça o que de ti depende, de resto, seja apenas firme e tranquilo. Claro, mais fácil falar do que fazer. Bem mais fácil. Então, aprender a lidar com essa possibilidade e saber que muitas vezes
saiu do nosso controle. Então, se culpar por aquilo que está fora do nosso controle não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido. Sim. Eu estou lendo aqui algumas colocações. Então, a Psicologia em Foco está dizendo ali seguir com nossas atividades, porque é exatamente isso, não temos como controlar 100%, mas podemos contribuir. É exatamente isso. Exatamente isso, fazer o que a gente puder, sabendo que às vezes não vai ser o suficiente. Então, volta à fórmula anterior. Vou fazer o que for possível para evitar o problema, passar adiante o vírus e, infelizmente, aprender a lidar com a possibilidade disso acontecer. Ah, Marcela, aluna. Boa, Marcela. Pois é. Então, como manter a mente sã? Qual é a função básica da terapia? Em grande parte, aprender a lidar com as dores da vida. Essas dores da vida são inúmeras e vão depender de cada um. De novo, a pandemia bateu justamente, despertou justamente algumas das maiores fobias do ser humano. Medo da morte e medo da morte de quem amamos. E aprender a lidar com essas duas possibilidades é fundamental, não agradável, mas fundamental. E aprender a lidar também com essa eventual crise econômica que enorme parte dos brasileiros está passando. E se não sair, esse confinamento horizontal vai piorar ainda mais. Então, sim, sou a favor do confinamento vertical, por assim dizer. É uma sugestão, nenhuma imposição. Imposição, para mim, é ditadura. É fascismo. A palavra fascismo vem de feixe, que é mais ou menos quem tiver de acordo com essas ideias, com esse feixe, será bem-vindo. Quem ficar fora desse feixe, de alguma forma será repreendido. E, portanto, sim, confinamento vertical, e que cada um o faça por livre e espontânea vontade, com lucidez, sabendo que pode acontecer ao sair de casa, e todos que saírem de casa saberão disso e aceitam essa possibilidade. Pessoal, eu não quero me estender mais muito. Tem uma outra pergunta, de repente, que vocês gostariam de fazer? Eu aguardo uns 2 ou 3 minutos e vou anotando aqui. Eu não sei mais quanto tempo a gente tem, na realidade. Mas se tiverem perguntas, podem fazer. Danton Galvão, pai assinando. Oi, pai. Arbas. Pois é. Eu tenho brincado com algumas pessoas de dizer que deveria agradecer, em parte, ao momento, no sentido de que está obrigando as pessoas a pensarem. É colocado em Nietzsche que o sofrimento é o campo de treinamento para a superação de si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas com sofrimento elas vão piorar, elas não vão melhorar. Então, sim, é hora de pensar sobre a vida, é hora de buscar pensar o que faria para viver melhor. E lembrem-se de uma coisa extremamente importante. Felicidade tem preço. E por isso que muitas pessoas vivem mal. Porque elas querem ser felizes, mas elas não querem pagar o preço. E às vezes o preço é um divórcio, às vezes o preço é trabalhar muito, às vezes o preço vai ser estudar muito, vai ser se dedicar muito. Então, precisamos aprender a pagar os preços das nossas
felicidades. Quando a gente vai comprar um livro, está ali o nome, está ali o preço, mas não está o preço na nossa felicidade, do que a gente tem que abrir mão, o que a gente tem que fazer que é ruim. Pessoal, obrigado de novo, Fernando. Deixar a live gravada, eu vou fazer de tudo para deixar ela gravada. Confesso que eu sou bastante mirim nisso, mas eu acho que eu vou conseguir. Ela vai ficar gravada. Tá? Pessoal, tenho pensado na possibilidade de fazer isso semana que vem de novo, às 11h30 da manhã, domingo. Se vocês quiserem propor alguma reflexão, tiverem alguma dúvida, mandem. E dentro do possível eu vou fazer, tentar propor algumas reflexões, algumas ideias. Pois é. Bom, Érica, sinto que teus dias têm sido de extrema ansiedade, mas é esse exercício mesmo. A ideia é não se tornar refém da pandemia. É reconhecê-la e lidar bem com ela. Aprender a lidar com as dificuldades da vida. Bom, a Paula está colocando uma coisa que é de fato como imaginar um futuro pós-coronavírus. Na época de crise financeira, quanto mais rápido a gente sair dessa quarentena horizontal fascista, ditatorial, melhor. Acho que ninguém tem o direito de dizer você não vai trabalhar e eu vou te dar uma graninha para isso. Ninguém tem o direito de fazer isso. Então, lidar com uma época de crise e quanto antes a gente aprender a lidar com a própria morte, com a morte de quem a gente ama, tão mais rápido, tão melhor, a gente vai conseguir viver. Então, sim, esses 4 pontos a gente precisa lidar com eles. Aprender a lidar bem com a própria morte, com a morte de quem a gente ama. Saibam que, com relação à culpa, que a Bruna comentou antes, nós somos muito limitados para não passar isso adiante. Muito limitados. A gente vai fazer o quê? A gente vai tomar as ações que a gente ouviu aí enormemente, mas às vezes, infelizmente, o nosso máximo não vai ser o suficiente. Bom, pessoal, fico à disposição, quem quiser, eu tenho Facebook, manda mensagem, a gente conversa e vamos ver o que a gente pode fazer com relação a uma nova live semana que vem, para abordar alguns outros assuntos, aprofundar alguns desses que a gente conversou. E sim, Luiz, todas as áreas da vida estão sendo sacudidas. E tu fizeste algumas colocações aí, Luiz, sobre Milton Erickson, o que ele diria. Eu vou te dar a frase que eu mais gosto dele. Se você quer subir na vida, arraste outras pessoas com você. Talvez seja isso. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Espero que tenha contribuído com alguma coisa. Tá? E é isso aí. Quem sabe a gente se vê então domingo, 11h30. Cuidem-se. Coronavírus, sim. Medo dele, sim. Fobia, Abraço a todos, pessoal. Obrigado. Eu tentando desligar aqui. Pronto, achei o botão. Tchau, pessoal.